Vamos lá, galerinha. Mais uma aulinha aí. Álgebra zero, né? Aquele reforço nosso. Produtos notáveis, aula 4, né? Atendendo aí a organização algébrica, né? Bom, inicialmente vale lembrar que a gente tem alguns produtos de polinômios, né, que a gente identifica apenas observando, né? Por isso o nome produto notável, né? Que a gente nota só de olhar para a cara do cliente. Que produtos são esses? Temos o quadrado da soma, né? Seria a soma vezes a soma de dois termos aqui, ó. Quadrado da soma. Como se fosse esse cara vezes ele mesmo, né? Gera um quadrado. E aí você pode fazer a distributiva, enfim, né? Pelo processo que a gente realizou nas últimas aulas, de multiplicação de polinômios e tal. Mas a nossa provinha precisa de tempo. Quanto mais esperto a gente estiver para fazer, realizar as operações com firmeza e com rapidez, mais a gente, né, aumenta as nossas chances aí de aprovação. Então, quadrado da soma de dois termos, que é a soma de dois termos vezes a soma de dois termos, por isso é um produto. Ele é um produto notável, né? Porque ele vai dar sempre o quê? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos ver como é que fica essa letra A aqui? Vamos lá. De novo, quadrado do primeiro, mais, porque é o quadrado da soma, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Como é que fica aí o quadrado do primeiro? O quadrado do primeiro vai ficar assim, ó. X elevado a m mais 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro, né? Mais duas vezes o primeiro, x elevado a m mais 2, vezes o segundo, x elevado a m mais 3, mais o quadrado, x elevado a m mais 3, o quadrado do segundo. Ok? X elevado a m mais 2 é o primeiro cara. Mais x elevado a m mais 3 é o segundo cara. Então, eu tenho a soma de dois termos. Soma de dois termos essa que está elevada ao quadrado. E o nome acaba se tornando produto notável, porque todo quadrado é o cara vezes ele mesmo. E esse produto notável, né, ele é dado por quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Acabou? Não. Por que que não? Porque eu tenho que efetuar x elevado a m mais 2 ao quadrado. Então eu tenho um cara elevado a uma potência, que é um binômio, por sinal, elevado a uma outra potência. Lá nas propriedades de potência, como é que é o nome disso? Potência de potência, né? E aí faz o quê? Multiplica os expoentes. Então a gente vai ter x elevado, multiplicando m mais 2 por 2. Lembra? Últimas aulas? Distributiva, né? 2m mais 4. X elevado a 2m mais 4 é a mesma coisa que x elevado a m mais 2 ao quadrado. Potência de potência, 2m mais 4. Eu poderia colocar também x ao quadrado elevado a m mais 2. Notou? Esses caras podem mudar de posição e ainda temos essa representação. Representam os mesmos caras, né?
É o que a gente sempre fala nas aulas, né? Veja as aulas presenciais, que saudade, né? O que a gente sempre fala? Observar, né, o determinado termo algébrico sobre as suas multifacetas. Né? É um cara sempre multifacetado. Muito bem. Mas, duas vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro vezes o segundo vai me dar um produto de potência de mesma base. Né? Produto de potência de mesma base, que também temos propriedade para isso. Propriedade de potência. Né? Repete a base e soma os expoentes. Como é que vai ficar aqueles expoentes ali somados? M mais 2 somado com M mais 3. 2M mais 5. Né? 2M mais 5. Então, x elevado a 2m mais 4, mais 2x elevado, mais 2 vezes x elevado a 2m mais 5, né? Mais o final da nossa historinha aqui, que é também, assim como a gente fez no primeiro termo, né? Efetuar a propriedade de potência de potência. Não confundir a propriedade de potência com o produto de potência de mesma base. Por quê? Na potência de potência, multiplicam-se os expoentes. Né? 2m mais 4. No produto de potência de mesma base, soma-se os expoentes. 2m mais 5. Ok? E aqui vai ficar como? X elevado a... Tem que multiplicar, né? Potência de potência, 2m mais 6. Ok? Muito bem. A gente até poderia entrar num processo de fatoração aí, pegar esse x elevado a 2m, decompor, né? Aqui ficaria x elevado a 2m vezes x a quarta. 2 vezes x elevado a 2m vezes x a quinta. Que é outra forma de observar o cara também. X elevado a 2m vezes x a sexta. Esse x elevado a 2m poderia ser colocado em evidência, enfim. Processos de fatoração, né? Coisas das aulas seguintes. Como aqui a gente só quer né, contextualizar o desenvolvimento de produtos notáveis, acaba desse jeito. Esse produto notável, o quadrado dessa soma, é esse cara, mais esse cara, mais esse cara. Ok, senhores? Muito bem. Letra B. Na letra B, a gente tem agora o quadrado da diferença, né? A gente tinha o quadrado da soma na letra A e temos o quadrado da diferença na letra B. E a propriedade, professor, é muito parecida, né? É análoga. Só que esse sujeito aqui do meio, ó, esse mais é desse cara aqui, ó, tá? Que é o mesmo mais desse cara aqui, ó. Esse sujeito aqui do meio, ele vai ficar menos, porque aqui é menos. Então a gente já vai sempre notar, né, essas situações. Então vamos lá. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então como é que fica? A, B, a quinta, que é o primeiro cara, ó, quadrado do primeiro. A, B, a quinta ao quadrado. Agora o cara do meio é negativo, ó. Menos 2 vezes o primeiro, A, B, a quinta, vezes o segundo, A quinta, B. Né? Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, a quinta B, elevado ao quadrado. Ok? Muito bem. Então, novamente, né, a gente está desenvolvendo, né, o quadrado
da diferença de dois termos, né? Antes a gente tinha desenvolvido o quadrado da soma. Em tese, soma e diferença, né, são operações, é a mesma operação, né? Subtrair nada mais é do que somar o simétrico, mas a gente vai devagarinho e vamos manter esse padrão, né, de quadrado da soma. Quando for mais aqui, o cara do meio é mais no trinômio. É um trinômio, hein? Diferença quando for menos aqui, o cara do meio no trinômio é menos. Ok? Por sinal, esse trinômio, como é que é o nome dele? Se ele sai de um quadrado, ele só pode ser o quê? Trinômio quadrado perfeito. Né? Então, todo quadrado da soma ou da diferença vai gerar o que a gente chama de TQP. Né? Aqui a gente hoje. Trinômio quadrado perfeito. Acabou? Não. Por que não acabou? Porque a gente tem operações aqui, novamente, de potência para fazer. Quem é A vezes B à quinta? Um produto, né? Ó, A vezes B é um produto de dois fatores, A e B. Né? A e B é quinta, na verdade. Então, um produto aqui de dois fatores elevado ao quadrado. Elevado a uma potência. Primeiro fator elevado a essa potência, vezes segundo fator elevado a essa potência. Né? Isso mostra pra gente, só nesses dois primeiros exemplos, mostram para nós a importância do cara dominar propriedades de potência. Né? Que isso vem lá no conceito aritmético, né? E que a gente traduz, né, num modelo geral em álgebra, vamos dizer assim. Né? Então, ó, A vezes B à quinta ao quadrado, isso é A ao quadrado vezes B à quinta ao quadrado. Quanto que vai dar B à quinta ao quadrado? É como se esse expoente distribuísse, né? Como? Mas não é uma distributiva. Ele não tem nem binômio ali. Mas a questão é... etiqueta da escola aqui. Mas a questão é que esse A fica ao quadrado, esse B à quinta também fica ao quadrado. A ao quadrado, tudo bem. A ao quadrado. 1 vezes 2, né? O expoente aqui é 1. Agora, potência de potência, né? Multiplicando. Agora, a B à quinta ao quadrado, 5 vezes 2, 10. Vai dar B à décima potência. Muito bem. Então, A vezes B à quinta ao quadrado vezes B à décima. Ok? Legal. Menos 2 vezes. E agora? Temos aqui, ó, dois produtos de potência de mesma base, né? A vezes A à quinta, B à quinta vezes B. Lembra que o denominador aqui é 1, o denominador aqui é 1, produto de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. 1 mais 5, 6. A sexta. 5 mais 1, 6. B a sexta. Então, 2 vezes A, B à quinta, vezes A à quinta, B, é a mesma coisa que 2 vezes A à sexta, B à sexta. Tá? E agora o terceiro termo ali do trinômio, mais... Quem é A à quinta B ao quadrado? A à quinta ao quadrado. A à décima vezes, né? Não precisa me colocar, mas vou colocar aqui B ao quadrado. Então ficamos assim, né? Novamente, né? Teríamos como colocar fatores de A e B aqui em evidência, melhorar aí para uma situação de fatoração. Por quê? Porque mais na frente a gente vai fazer isso para fins de simplificação, né? Aí corta em cima, corta embaixo e tal, a gente vai ver que só pode cortar quando for produto, né? Então, coloca em evidência, gera um produto, né? Então é uma forma de fatoração muito usada, colocar em evidência, mas por enquanto não, tá? Observação importante, note que quando eu tenho um produto ao quadrado, é só fazer o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado. Mas quando eu tenho uma soma ou uma diferença ao quadrado, é um trinômio quadrado perfeito. É o quadrado da soma, é o quadrado da diferença. É um produto notável. Ok? Muito bem. Letra C. Que produto notável será esse? 1 menos 3x sobre 2, que multiplica 1 mais 3x sobre 2. Os caras são iguais, né? 1 e 3x sobre 2. Só que aqui é menos e aqui é mais. Como é o nome desse produto? A gente pode ver que é um produto notável também. Produto da soma pela diferença ou da diferença pela soma de dois termos. Então, quadrado da soma é o produto da soma pela soma.
Quadrado da diferença, o produto da diferença pela diferença. E agora a gente mistura os dois. O produto da soma pela diferença. E é um produto notável um pouco mais fácil, né? Porque ele não dá um trinômio. Ele dá um binômio. Soma pela diferença de dois termos é simplesmente o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Toda vez que for uma multiplicação, né, da soma pela diferença de dois termos, esses termos têm que ser os mesmos, ok? Muito bem. Então, quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, que é 1, menos o quadrado do segundo, né? Eu vou fazer aqui igual alguém fazendo, devagarinho, né? A gente não tem pressa. Pandemia, aquela coisa toda. O apagador já está descolando aqui o negócio dele. Vamos lá. Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 3x sobre 2 ao quadrado. É isso? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É um produto notável. É o produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, né? Se tratando de números reais, a comutatividade para a multiplicação. 1 ao quadrado, 1. Menos. A mesma forma que um produto ao quadrado eleva um fator ao quadrado, eleva o outro fator ao quadrado, uma fração, que é uma divisão ao quadrado, eleva o numerador ao quadrado, eleva o denominador ao quadrado. Ok? 3x ao quadrado dá 9x ao quadrado. Sobre 2 ao quadrado, 4. Ficamos assim. Eu posso transformar numa fração só, 4 vezes 1, 4, somado, fazer um MMCzinho. No momento, a nossa intenção é explorar o desenvolvimento dos produtos notáveis. Ok? Muito bem. Letra D. Letra D diz o quê? Menos x, ó, atenção, mais 3 ao quadrado. É uma pegadinha, né? O que eu sugiro quando for assim? Você faz isso aqui, ó. 3 menos x ao quadrado. Pega esses caras e troca de posição, né? A soma também é, né? Você pode fazer isso, né? Muito bem. E levando o sinal, claro, né? Esse cara negativo continua negativo, esse cara positivo continua positivo. Pode trocar, mas respeitando o sinal de cada um. Aí você percebe que o que parecia ser o quadrado da soma, na verdade, é o quadrado da diferença. E esse é bem facinho, né? A pegadinha era só a questão do sinal de menos ali no começo. Então já sabemos, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, 9, menos 2 vezes o primeiro, 6, 2 vezes 3, vezes o segundo, 6x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Ok? Menos x mais 3, 3 menos x. Troquei a ordem, respeitei o sinal de cada um. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro. 2 vezes 3, 6. Vezes o segundo, 6x. Mais o quadrado do segundo. Ok, galera? Como é que tá o nosso tempo aí? Tá rolando? Tá bonitinho? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Letra E. Letra E, temos ali um produto de 5 binômios, né? Produto de 5 binômios para ser efetuado. Vamos ver que bicho que vai dar. Eu vou começar na humilde, né? Vou começar resolvendo esse carinha aqui, né? Que a gente acabou de fazer um na letra C, que diz o quê? Que se eu tenho o produto da soma pela diferença ou da diferença pela soma de dois termos, isso é sempre o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e 1 ao quadrado é 1. Aí, ó, o que vai acontecer? Eu vou fazer esse cara aqui, ó, vou puxar esse, ó, vezes x ao quadrado mais 1. Caiu de novo no produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença, né,
é quadrado do primeiro, então x ao quadrado, x à quarta, ok? Menos o quadrado do segundo. Aí eu vou fazer o quê? Vou chamar o outro carinha lá, ó, x à quarta mais 1, né? Produto da soma pela diferença, que vai dar o quê aqui? X. O espaço aqui é bem curtinho, né? Então aqui vai ficar assim, aqui eu faço embaixo. Aqui vai ficar assim, ó, x à oitava, né? Porque x à quarta ao quadrado multiplica-se os expoentes, lembra? Então, 4 vezes 2, 8, menos o quadrado do segundo, que é 1. Não tem problema. Vou chamar o outro carinha lá, ó. X à oitava mais 1. Por fim, né? O que a gente tem aí como resposta final da brincadeira aqui? Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, quadrado do primeiro, x a 16, né? X à oitava ao quadrado multiplica-se os expoentes, menos 1. Pronto. Está aqui a nossa resposta da questão letra E. Né? Uma questão que aparentemente pintava um bicho feio, mas quando você domina os produtos notáveis, você mata a questão com muito mais tranquilidade. Muito bem. E a letra F? Agora está ao cubo. Agora é o cubo da diferença. Existe produto notável também para cubo da diferença? Existe. Não vai dar um trinômio, muito menos quadrado perfeito, né? Vai dar um polinômio cubo perfeito. Mais ou menos isso, né? Então, como é que fica, por exemplo, o cubo da diferença? Como é que fica, por exemplo, o cubo da soma? Né? Falamos bastante aqui dos quadrados, voltaremos aqui no final só com o produto de Steve, mas eu gostaria de falar um pouco dos cubos, que também são bastante importantes. Né? Então, o cubo é assim, ó. Cubo da soma. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, no cubo a gente tem 4, né, parcelas, 4 termos. Né? Assim como no quadrado a gente tinha 3. Né? Sempre um termo a mais do que o expoente, que está aqui no ensino médio. Vocês vão conhecer um carinha chamado... Vocês já conhecem o cara, mas vão conhecer o desenvolvimento, né, do binômio de Newton e vão entender um pouco melhor isso. Mas, para nós aqui, é mais uma questão de decoreba e prática, porque só a prática, a exaustão, vai nos levar lá para o Colégio Naval, lá para Ipicá. Muito bem. Então vamos praticar. Eu vou fazer o seguinte. Questões de espaço. Eu vou pegar esse x a 16 menos 1 aqui, que a gente já sabe que é a resposta, e vou jogá-lo para cima, só para não atrapalhar muito aqui embaixo. Então, ó, a resposta aqui ficou x a 16 menos 1, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Muito bem. Assim, grifadozinho assim, para ficar tranquilo. Muito bem. Agora vamos para a letra F. A letra F é o cubo da diferença, que assim como no caso dos quadrados, tem uma diferença só de sinal dos caras. No caso dos quadrados, né? Se for cubo da soma mais, se for quadrado da soma, desculpa, quadrado da soma mais, quadrado da diferença mais, menos, mais. E se for cubo da soma, mais. E cubo da diferença, mais, menos. Ok? Como que fica isso? Então vamos lá. Cubo do primeiro, x ao quadrado ao cubo. Então o primeiro é mais. Logo, como aqui é menos, aí você fica alternando. O segundo é menos. Menos 3 vezes, porque é cubo. Quando era quadrado, 2 vezes, né? 3 vezes
o quadrado do primeiro. 3 vezes o quadrado do primeiro. Vezes o segundo. Então preste atenção que é um pouquinho mais extenso. Ó. Cubo do primeiro é x ao quadrado, ao cubo. Menos, porque aqui é menos. 3 vezes o quadrado do primeiro, então é x ao quadrado. Vezes o segundo, então é y ao quadrado. Se aqui mais, menos, agora é mais de novo. 3 vezes o primeiro, 3 vezes x ao quadrado, vezes o quadrado do segundo, vezes y ao quadrado, ó. Mais, menos, mais agora é menos. Menos o quê? O cubo do segundo, y ao quadrado, elevado ao cubo. Vou tirar isso daqui, foi pra lá. Muito bem. Ok? Relembrando, cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo menos o cubo do segundo. Memorizando que aqui é sempre 3 e 3, e a questão dos sinais, você vai ter que memorizar também que é sempre, na primeira parcela aqui é o quadrado, não, quando você for fazer a soma não vai dar tanta diferença, né? Mas aqui dá, ó, que é sinal de mais e menos. Então, é sempre primeiro, é sempre o quê? O quadrado do primeiro vezes o segundo, depois o primeiro vezes o quadrado do segundo. Só manter a ordem, né? Eleva ao quadrado sempre o primeiro cara, depois o segundo, enfim. Muito bem. É isso. Agora vamos melhorar a cara do cliente. Potência de potência. X ao quadrado ao cubo, 2 vezes 3, x à sexta. Menos 3 vezes x ao quadrado, 2 vezes 2, x à quarta, y ao quadrado, mais 3 vezes x ao quadrado, vezes y ao quadrado, 2 vezes 2, y à quarta, menos y ao quadrado ao cubo, 2 vezes 3, y à sexta. E ficamos desse jeitinho aí. Desenvolvemos o cubo da diferença. Mais, menos, mais, menos. Ok? No caso do quadrado, só os coeficientes. No caso do quadrado é 1, 2, 1. No caso dos cubos, 1, 3, 3, 1. No caso dos quadrados, quando a diferença mais, menos, mais. No caso dos cubos, mais, menos, mais, menos. E ênfase mais uma vez aqui a questão de que, né, nesses dois caras do meio, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, depois 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Ok, senhores? Muito bem. Agora vamos fazer então umazinha do cubo da soma. É tudo mais, né? Cubo da soma é tudo mais. Cubo do primeiro. Aqui embaixo mesmo. X, y ao quadrado ao cubo. Cubo do primeiro, x, y ao quadrado. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro. Então é x, y ao quadrado, ó. 3 vezes x, y ao quadrado, que é o primeiro, ao quadrado. Vezes o segundo, vezes x ao quadrado, y. Né? Mais 3 vezes o primeiro, xy ao quadrado, vezes o quadrado do segundo, x ao quadrado, y ao quadrado, mais o cubo do segundo, mais x ao quadrado, y, vou ficar ruim de escrever porque já está impressando aqui no quadro, x ao quadrado, y elevado ao cubo. Então, cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ok?
Muito bem. Agora vamos fazer as operaçõezinhas aí de potência. Quem é x vezes y ao quadrado ao cubo? Isso é, x ao cubo vezes y ao quadrado ao cubo. Então vai ficar x ao cubo vezes, vou melhorar aqui, ficou muito grudado, x ao cubo vezes y ao quadrado elevado ao cubo, 2 vezes 3, y à sexta. Né? Muito bem. Mais 3 vezes x ao quadrado, vezes esse x ao quadrado aqui, x à quarta, né? Já estou fazendo tudo junto. E y à quarta, vezes esse y aqui, y à quinta. Então já peguei esse carinha e fiz todo mundo junto. Ó. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Y à quarta vezes y à quinta. Mais 3 vezes, vou fazer a mesma coisa de novo. Ó. Aqui não vai dar x ao quadrado, x à quarta, vezes x, x à quinta. Aqui não vai dar y ao quadrado, vezes y ao quadrado, y à quarta. Trocou, né? Mais o cubo do segundo, que ficou o quê? X ao quadrado ao cubo, x à sexta, y ao cubo, y ao cubo. Tudo trocadinho, né? Ó, esse com esse e esse com esse. Ok? É porque os caras estavam trocados ali dentro mesmo, né? Muito bem! Então, mais um pouquinho de cubo aí, ó. 3, né? Questõezinhas aí referente cubos, para a gente fixar bem também a questão dos cubos, que é bastante importante. Agora, um conceito um tanto quanto exponencial, eu diria, né? O x subiu para o expoente, mas a propriedade é a mesma aqui. Aqui a gente tinha parâmetros também no expoente, isso não é problema para nós, né? Uma vez que saibamos as propriedades, né? Muito bem. Então, o cubo da diferença. Cubo da diferença. Cubo do primeiro, vou começar aqui mesmo. Cubo do primeiro. Ó, cubo do primeiro. Lembra? Mais, menos, mais, menos. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro. Vezes o segundo. Então, cubo do primeiro, menos, porque aqui é menos, 3 vezes da fórmula, o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, né? Menos, desculpa, mais, menos, o cubo do segundo. 3 elevado a menos x elevado ao cubo. Recapitulando, cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Isso é o cubo da diferença. Ok? Então vamos melhorar agora a propriedade de potência, né? Precisamos estar muito espertos em propriedade de potência. Então a gente vai ficar como aí na brincadeira? 3 elevado a x elevado a 3. 3 elevado a 3x, né? Potência de potência, multiplica-se os expoentes. Aqui, ó, menos 3 elevado, menos, aqui é tudo 3, né, ó. 3 vezes 3 elevado a x ao quadrado, 3 elevado a 2x. Olha a sacada agora, hein. Ó, 3 elevado a x ao quadrado é 3 elevado a 2x, está aqui. Menos 3 elevado a x, repete a base, somos expoentes. 2x menos x, x. Então eu tenho menos 3 vezes 3 elevado a x. Sacou? Ó, só esse menos 3 está aqui. Eu fiz só esse aqui, ó. Potência de potência, 2x.
aqui é menos x. Produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 2x menos x, x. Ok? Mais, esse mais aqui, né? Como é que vai ficar aqui, ó? Agora, olha só. Vou botar o 3, esse aqui de fora. Olha como é que vai ficar aqui. Aqui não é menos 2x, ó. Vai dar menos 2x. Repete a base e soma os expoentes. Menos 2x somado com x, menos x. Então, é 3 vezes 3 elevado a menos x. Ok? Menos 3 elevado a menos 3x, né? X vezes menos 3. Ali também dá para a gente fazer um processo de fatoração, uma vez que as bases são 3, né? E o 3 da fórmula também entra ali, ó. Aqui ficaria 3 elevado a x mais 1, 3 elevado a 1 menos x, enfim, né? Mas eu não estou me preocupando com isso no momento. Eu quero deixar bem frisada a questão da desenvoltura, do desenvolvimento dos produtos notáveis, ok? Muito bem. 3ax menos 3 vezes 3ax, né? Que foi ali, ó, 2x menos x. E aqui deu menos x, né? Porque foi menos 2x mais x na hora da soma ali. Então, tá ficando muito evidente que a gente precisa dominar propriedades de potência. Potência de potência, produto de potência de mesma base, né? Potência do produto, potência da divisão, que é da fração, né? Isso, se o cara não tem esse norte, realmente, ele naufraga, né? Conosco. Muito bem. Letra I e letra J agora tratam de outro produto notável, muito importante também, muito importante. Principalmente porque, né, fica na mesma variável. Então isso gera um polinômio de segundo grau. Isso vai gerar um trinômio, né? Que não é um trinômio quadrado perfeito, mas é um trinômio quadrado, só não é perfeito. Então quer dizer, eu posso fazer a distributiva, enfim, né? Tudo isso aqui você pode fazer a distributiva. Só que a gente precisa dominar, né, essas fórmulas, essas maneiras de operar, para a gente otimizar o nosso tempo e conseguir terminar a prova, né? Porque senão você nem consegue terminar. Então, toda vez que acontecer esse tipo de coisa, x mais a que multiplica x mais b, por exemplo, isso vai ser o quê? Isso vai ser x ao quadrado. Agora pega a soma. Soma em produto, né? Ó, pega a soma dos caras. 5 menos 7. Menos 2. X. Agora pega o produto. 5 vezes menos 7. Menos 35. Se você distribuir, vai dar a mesma coisa. Então, x mais a que multiplica x mais b é o que a gente chama de produto de Steven, né? E ele é resolvido pela regra da soma e do produto. Que você, depois de estar bastante esperto na parte aqui dos produtos e da fatoração, você vai conseguir perceber um pouco melhor coisas que a gente também fala bastante, né? Trabalha bastante, questões de conceitos quadráticos, conceitos do segundo grau, extração das raízes da equação do segundo grau através da regra da soma e do produto, né? Uma relação que passa a existir entre os coeficientes e as raízes da equação do segundo grau. Muito bem, então temos um trinômio, não é quadrado perfeito, até porque esse cara aqui nem quadrado é. Muito bem. E agora, mesma coisa, só que eu botei um mais e menos e um menos menos, são os casos de mais, com mais e mais fica muito visível, né? Muito fácil, né? Então eu botei assim um pouco mais para a gente trabalhar questões realmente, né, que valorizem o nosso conhecimento. Então a mesma coisa, ó, x ao quadrado. Soma os caras, menos 3, menos 9, menos 12, x, menos 3, não. Multiplica os caras, menos 3 vezes menos 9, mais 27. Não é isso? Menos vezes menos dá mais. Então, somei, deu menos 2, multipliquei, deu menos 35. Somei, deu menos 12, multipliquei, deu mais 27. Ok, senhores? Bom final de semana a todos. Aquele abraço.